Fala pessoal, eu sou o João Marques, esse é o terceiro episódio da série Desvendando ONTAP aqui no Pise Fora Academy. Bom, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. No último episódio falamos sobre a arquitetura do Cluster ONTAP e como nós trabalhamos juntos fazendo toda essa mágica aí por trás do Cluster ONTAP. Okay? Bom, se você não assistiu, assiste lá, né? São 2 episódios que eu já lancei, esse é o terceiro, né? Por que é importante? Porque cada episódio se conecta um ao outro, tá bom? Então por isso que é importante você tentar assistir aí, tá? Mas você pode fazer depois, eu vou colocar na tela aqui em algum lugar o link para você conseguir acessar, tá bom? Seja agora, nesse momento que eu estou falando, seja no final, eu não sei aí, vamos ver o que o YouTube me permite fazer, tá bom? Então, vamos lá, solta a vinheta e vamos para o episódio de hoje. Brincadeira, nem vinheta. Vamos para lá. Bom, chegou a hora da gente entender um dos recursos mais poderosos e versáteis que o ONTAP tem, né, que são as SVMs, Storage Virtual Machines, ok? Bom, são elas que garantem toda a flexibilidade, segurança, isolamento dentro do nosso cluster ONTAP. Então, quer entender como tudo isso funciona? Vem comigo, bastante coisa bacana, conteúdo fresquinho aqui, a gente entender junto. Bom, a ideia nesse episódio, né, é você entender como que essas SVMs funcionam, né, por que elas são tão fundamentais dentro do nosso cluster ONTAP, e eu separei isso em 5 tópicos, tá bom? A gente vai ver o que elas são, por que usar, que recursos cada uma possui, o que é e o que não é compartilhado entre elas dentro do nosso cluster, do nosso contexto do cluster ONTAP, né, e quais são os benefícios estratégicos aí. E claro, não menos importante, né, no finalzinho eu vou deixar aí com vocês qual é o assunto do próximo episódio, beleza? Da semana que vem. Bom, vamos lá, vem comigo. O próximo slide. Então, ó, SVM, eu já falei, Storage Virtual Machine. Deixa eu acertar aqui, para ficar mais no meio da tela para vocês. Beleza? Bora, vamos lá. Então, literalmente, máquina virtual de storage. Beleza? Então, olha só essa representação aqui. Esse aqui representa o nosso cluster, como eu já falei no episódio anterior, formado nesse exemplo aqui por 3 pares de HA. Né? Então, tem o par A e B azulzinho aqui, ó, o C e D laranjinha, o E e o F roxinho. Né? Esses 3 pares de HA, hoje, nesse exemplo aí, formam o nosso cluster. Lembrando que não é obrigatório ser desse tamanho, você pode ter um cluster exatamente assim, você pode ter um cluster menor com apenas um par de HA, com 2, com 3 ou até com mais pares de HA, ok? O que vai definir isso, na verdade, é a tua demanda, né? Conforme a tua necessidade aí de workload, de segregação, enfim, ok? Vamos lá. Bom, dentro dele é que a gente cria, né, uma vez criado esse cluster, né, dentro dele é que a gente cria as nossas SVMs. Okay? Cada SVM, como está mostrando aqui, ó, né, ela tem ela trabalha de forma isolada, tá bom? Como se fossem múltiplos storages independentes, mas rodando todas dentro do mesmo ambiente físico, aí, dentro do mesmo cluster, ok? Bom, nesse exemplo aqui, né, que eu preparei para vocês, vou dar um zoom aqui, ó, a gente fez uma separaçãozinha, de sugestão, mas só para vocês entenderem como que a gente pode trabalhar com as SVMs. Tá? Nessa primeira SVM aqui, por exemplo, a SVM1, foi habilitado o protocolo CIFS. Na SVM4, o protocolo iSCSI. Na SVM2, o protocolo FiberChannel. Na SVM5, foi definido que ela vai ser uma SVM, uma Storage Virtual Machine, de banco de dados, né, de database. Mas você vê que eu não defini um protocolo específico, ou seja, ela pode atender FiberChannel, iSCSI, NFS, qualquer outro protocolo, desde que seja banco, né, seja uma aplicação de banco de dados. Okay? E a SVM3 aqui, por último, né, não menos importante, né, eu defini que era uma SVM de virtualização, de VMs, né, ou seja, para atender aí VMware, KVM, Proxmox, Hyper-V, independente também do protocolo, tá bom? E isso aqui, pessoal, não há uma regra, não há uma melhor prática para a gente pegar e falar assim, separe sempre cada protocolo em uma SVM, ou cada aplicação em uma SVM, né, como eu dei de exemplo. Não existe uma melhor prática por parte do fabricante, né, em relação a isso, tá bom? Isso fica a cargo de cada negócio, né, da pessoa que administra, de como você quer gerenciar e separar essa administração aí dentro do teu ambiente, beleza? Então, estou dando spoiler aqui, vamos para o próximo. Bom, que SVM é uma VM de storage, né? Eu já falei aqui, né? Então, para quem já é do contexto de infraestrutura, essa analogia que eu vou usar agora usando o VMware, né, ou os hypervisors em geral aí, né, ela ajuda bastante a entender, né, o que é a SVM do lado, né, do ONTAP, do cluster ONTAP, dentro do nosso storage que a gente trabalha. Então, você já deve ter ouvido falar de VMs, que são as máquinas virtuais, né, os servidores virtuais, né, que rodam aí dentro de VM, como eu falei, Hyper-V, KVM, Proxmox, e até hoje nas instâncias aí virtuais que rodam aí na Azure, GCP, AWS, entre várias outras nuvens aí do mercado.
né? Agora imagina essa virtualização, né, no universo e contexto de armazenamento de dados, né? E eu ainda ouso e arrisco dizer, né, que é uma virtualização muito mais inteligente. Tá? Por quê? Né, vocês vão ver por quê. Porque a gente consegue extrair muito mais do nosso hardware, né, dentro da SVM de história. Né? Diferente do VMware, do KVM, desses hypervisors que eu comentei aqui, a sua VM ela fica limitada aos recursos computacionais do host que ela está alocada naquele momento. Na verdade, quem conhece essa infraestrutura que eu estou falando vai entender e vai concordar. Você está limitado àquilo ali. A CPU, memória, interface de rede daquele host SXI ou enfim, do hypervisor que você está usando. Na SVM, cara, não há esse limite. Cada recurso que você atribui à sua SVM, ela pode estar consumindo o hardware de uma controladora diferente. Entendeu? Então, uma interface de rede que está associada à SSVM, ela pode estar usando uma controladora. Uma segunda interface de rede associada à SVM pode estar usando uma outra controladora. E assim por diante, para volumes, onde recebe os dados. Então, por isso que eu arrisco dizer, né, para você que é algo ainda superior no quesito de flexibilidade, aproveitamento dos recursos dentro de um ambiente de virtualização. Okay? Então, vamos lá. Então, uma SVM é como se fosse um servidor virtual, né, uma instância, né, porém com a finalidade de gerenciar e servir acesso aos dados de forma inteligente e profissional dentro do nosso cluster ONTAP. Né, que assim como já falamos no slide anterior, funciona de forma isolada, independente e segura. Okay? Mesmo estando ali compartilhado, né, dentro de um ambiente físico compartilhado, cada SVM tem o seu disco de root. Ó, vou dar um zoom aqui. Ó. Eu removi as controladoras porque é indiferente para o nosso exemplo. Tá? Só deixei aqui o quadro de cluster. Né? Mas aqui, ó, cada SVM vai ter o seu disco de root, vai ter as suas configurações de IP, DNS, gateway, protocolo, reticências, porque existem várias políticas de acesso, export NFS, lá, que são as regras de segurança, acesso aos seus compartilhamentos, né? Os IQNs de iSCSI, os iGroups, WLPN, cara, tudo de forma separada. Assim como você tem hoje no seu ambiente de virtualização com o seu hypervisor que você tem aí, né? A VMzinha Windows lá, o SO é dela, né? A VM Linux, o SO é dela. Se você faz uma alteração no Linux, né, de IP e tal, não tem nada a ver com a máquina Windows Windows que está rodando dentro do mesmo cluster de virtualização que você tem aí. Né? Por isso que é bom fazer essa analogia, que é a mesma ideia aqui. Tá? A alteração que você faz nesse VM1 não tem nada a ver com a 4, não tem nada a ver com a 2, não tem nada a ver com a 5, não tem nada a ver com a 3. Cada uma de forma isolada. Ok? Então, essa é a SVM, né, que traz para a gente aí, né, toda essa mobilidade, o dinamismo da virtualização, né, a flexibilidade do contexto de armazenamento do nosso storage. Então, literalmente, é como se você tivesse múltiplos storages físicos dentro de um único cluster, ok? Então, ou seja, isso nos permite rodar múltiplos ambientes completamente separados dentro de um único cluster ONTAP e sem comprometer performance, segurança, resiliência e disponibilidade. Aliás, eu ainda arrisco dizer de novo, né, estou me arriscando bastante aqui, mas é com propriedade, né, de quem trabalha com ONTAP há muitos anos e assim, com a tranquilidade de uma solução que entrega o que promete. Então, pelo contrário, né, em relação a tudo que eu falei de comprometer performance, pelo contrário, ele entrega inteligência em todos esses aspectos. Performance, resiliência e disponibilidade. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Vem comigo! Mas por que criar SVMs em vez de gerenciar tudo de forma centralizada? Bom, como a gente já falou, a grande sacada é a flexibilidade, mas sem abrir mão, né, do nosso isolamento, segurança e controle. Bom, então com as nossas SVMs, o que a gente consegue fazer? Criar ambientes separados por cliente, aplicação, departamento, que eu mostrei lá em um dos slides anteriores, né, e como represento de novo aqui, ó, você pode ver no nosso exemplo aqui, ó, SVM de file server, SVM dedicada para um servidor de arquivos, SVM de iSCSI, SVM dedicada para protocolo iSCSI, SVM Fiber Channel, SVM dedicada para protocolo Fiber Channel, SVMDB, SVM dedicada para banco de dados, independente do protocolo, SVM VM, uma SVM dedicada para VMware, independente também do protocolo, ok? Bom, então, além da administração do cluster, né, que aqui, ó, vendo esse computadorzinho que apareceu aqui no lado esquerdo, conectado ao nosso cluster, então eu vou ter minha administração do cluster de forma geral, né, com visibilidade e poder de gestão sobre todas as minhas SVMs, ok? Mas eu também posso ter aqui a administração por SVM, tá vendo aqui, ó, essas duas maquinetinhas que eu botei aqui, ó, simbolizando o quê? Eu estou dando uma administração direta para SVM de DB, de banco de dados, por exemplo, para o DBA. Cara, eu tô dando autonomia para ele fazer o quê? Para ele criar uma LUN nova, para ele poder expandir, né? Ele poder remover, fazer um clone, né? Direto na SVM que ele tem administração. Cara, entrega na mão dele, ele faz lá o que ele precisa fazer.
ok? Nesse outro aqui, ó, SVM de VM, é a mesma coisa, estou entregando para o cara que administra o ambiente de virtualização, né, de hypervisor lá, cara, vai lá, cria seu data store, expande, diminui, faz um clone, restaura um snapshot, né, uma VM a partir do snapshot. Então, assim, eu consigo entregar, eu consigo entregar uma administração de forma específica, ok? Para cada SVM. Não preciso da administração do cluster como um todo ou ficar 100% dependente do administrador de storage, se houver essa figura, né, dentro da tua empresa. Okay, bom, então, vamos lá. Isso garante segurança e isolamento dos dados, né, que tem tudo ali separadinho por SVM. É perfeito para ambientes multi-tenant, né, como provedores de serviço ou empresas com várias áreas de negócio. Okay? Bom, relembrando e reforçando, cada SVM é independente com as suas próprias políticas, acessos e administração. Então isso evita riscos, melhora a governança e ainda permite que times diferentes, como eu comentei aqui, né, de DBA e alguns times de VMware, ou até clientes compartilhem o mesmo hardware sem interferência entre elas. Ok? Beleza? Então, por que de usar? Essas são as principais aí, os principais porquês. Ok? Então, como vimos anteriormente, cada SVM tem seus próprios recursos, que são volumes, LUMs, né, as LIFs, que são as Logical Interface, a gente vai falar melhor delas mais para frente, tá? Mas que são as interfaces que dão acesso, né, aos dados através aí dos protocolos. Né? Temos as políticas de segurança, né, que são os snapshots, o firewall, entre outras políticas aí que a gente também vai ver mais para frente. Os protocolos de acesso, propriamente dito, NFS, CIFS, SND, SCSI, Cyber Channel, S3, né, que é uma coisa já importante, eu quero fazer um parênteses aqui, né, quando a gente fala de ONTAP, storage multiprotocolo, tá bom? Storage unificado, né, esse termo storage unificado traz à tona exatamente isso. Se você tem dentro do mesmo storage, um storage único, um sistema único, todos os protocolos. Ele não precisa de um proxy, de alguém que intermedie, né, o protocolo entre a sua infraestrutura e o storage. Ele faz isso de forma nativa, diretamente com as SVMs, beleza? Então, diferença gigante aí de mercado em relação aos concorrentes aí, e outros fabricantes, tá? Usuários e permissões também, né, são específicos de cada SVM. Então, tudo isso operando de forma isolada, como se fossem sistemas separados. É dessa forma que a gente garante a flexibilidade para entregar a solução certa, no jeito certo, na medida certa, para cada necessidade, beleza? Bom, esses são recursos exclusivos de cada SVM, como eu comentei, né? O que permite total independência, configuração e operação, aí, controle do teu ambiente, ok? Esse exemplo aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês pegarem, né? Estão seguindo o mesmo exemplo que eu dei das SVMs. Aqui, ó, a SVM1. Eu até botei mais exemplos do que tem dentro de cada uma. Root, IP, DNS, gateway, protocolos, políticas de firewall, snapshot, proteção, export, usuários, QoS, que a gente vai falar mais pra frente. Tá? Vamos lá. Aqui no SVM File Server, tem esses voluminhos, ó, Vol 1, Vol 2, Vol 3, protocolo CIFS habilitado nela, SVM SCSI, tem o root dela, os IPs dela, DNS, configuração de DNS, gate e tal. Os volumes e LUMs aqui dentro, ó, sendo acessados via SCSI, né? A SVM Fiber Channel, volumes e LUMs sendo acessados via Fiber Channel. A SVMDB, tem volumes e LUMs para aqueles lançados via SCSI, Fiber Channel ou NFS, ó, tudo dentro da mesma SVM, né, falando direto com a tua infraestrutura, ok? E a SVM de VMware, né, ou VM, aqui, então entregando os protocolos NFS, NVMe over Fiber Channel e, inclusive, a SCSI aqui, né? E aí, entregando os voluminhos ali por baixo, né, através dela, né, de NFS, LUMs via SCSI e LUM via, por exemplo, NVMe over FC, beleza? Então, essa de forma isolada, te dando total flexibilidade para aumentar, diminuir, habilitar. Vamos seguir, senão eu começo a falar um monte de coisa aqui antes de chegar ao slide. Quando chega no slide eu não tenho mais o que falar. Então, para ficar mais claro, né, olha esse exemplo aqui, né, imagina como se você quer usar o mesmo cluster para 2 ambientes diferentes. Então, um para o time de arquivos, né, para SVM File Server aqui, ó, então sendo acessado via IP, né, //, o nome do nosso servidor de arquivos, né, e outro, servidores que acessam o storage via SCSI, né, então toda a infraestrutura aqui em cima, acessando ele via IP também, porém usando o protocolo de SCSI na SVM4, denominada SVM-SCSI, ok? Então você cria 2 SVMs separadas, cada uma com a sua configuração independente, suas políticas independentes, seus acessos, administração talvez até independente, ok? Bom, ou então, né, um cenário aqui, MSP, né, onde cada cliente tem sua própria SVM, com total isolamento entre elas. Eu fiquei até escondido aqui, né, para esse monte de nuvenzinha aí de infraestrutura. Eu já vou explicar cada uma delas. Então, esse tipo de cenário é muito comum entre ambientes de multi-clientes, né, ou em data centers com diferentes workloads, né. Então, se você observar, você tem aqui, ó, a gerência do cliente 1, a MGMT cliente 1,
Aqui, ó, cliente 1 é a SVM dedicada para o cliente 1, onde ele tem acesso exclusivo e direto de gestão sobre essa SVMzinha dele aqui, ó. Ele mesmo conecta aqui, cria os volumes, as LUNs, faz o que ele precisar fazer aqui, sobe interface nova, com IP novo, enfim, né? Ou com WWPN, né, para fazer o zoning, aí se ele tivesse inclusive acesso à administração, se for uma rede de fiber channel dele, né, de controle dele, cara, ele tem acesso a isso aqui, ó, de forma direta, né, o cliente 1, aqui, ó. Tá? Mas você vê, ó, o próprio cliente 1, ele tem acesso ao administrativo aqui no cliente 1, mas se você olhar na infraestrutura dele, ele está consumindo também, ó, um IP VNFS da SVM de VM. Aí você vê que o MGMT1 aqui, ó, não está conectado lá. Por quê? Porque a SVM-VM, nesse contexto, é uma SVM compartilhada que o data center administra. Aí quem que vai ter acesso a isso? O data center. Não é o cliente. Ok? Então, ou seja, você... E aí, só para seguir aqui, vou pôr minha mão aqui, ó. Cliente 2. Fica mais fácil a visualização atrás da luz ali de fundo. Ó. Cliente 2. Aqui? Cliente 2, ó. Tem acesso de administração dentro da SVM dele. Você com um data center, provedor de serviço, cara, você pode vender isso, um storage para o seu cliente. Cara, você quer um storage para você? Dedicado para você? Pode, eu tenho. E aí você habilita os protocolos, você vai cobrar ele em cima dos recursos que você vai habilitando e entregando para ele. Tá? E aí, ó, a administração é dele, né? Claro, se assim for o caso. Né? E aí, então, ele tem todo o acesso aqui de administração dentro desse ambiente, tá bom? E ele não consome nenhum outro recurso de nenhuma outra SVM, tá vendo? Aqui embaixo. Beleza? Ele está dedicado. Beleza? Ok? É isso, galera. Vamos seguir, se eu não esqueci de mais nada. Ah, tá. Você é quem escolhe, né, de onde vem o recurso e quem que vai gerenciar o quê. Tá? Isso fica sobre a tua gestão aí como administrador do teu cluster ONTAP. Beleza? Seguindo. E o que é e o que não é compartilhado, né? Então é uma dúvida muito comum, né? Bom, o que é exclusivo de cada SVM e o que é compartilhado dentro do nosso cluster? Bom, galera, os recursos físicos são compartilhados. Né? CPU, memória, cache de escrita, os aggregates, né, que são os discos onde ficam armazenados aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, de CPU, ó, as controladoras, memória, cache, rede, né, os disquinhos aqui embaixo, nas interfaces de rede, né, por onde o tráfego acontece, isso aqui é compartilhado. Né? Assim como no seu host de virtualização aí, tradicional. Tá bom? Então tem uma tabelinha aqui, ó, que de forma bem resumida mesmo, tá? Ele mostra aqui o que é compartilhado e o que é exclusivo por cada SVM. Cada SVM tem o quê? Configuração de acesso. As políticas de acesso à SVM não é compartilhado, é de cada uma delas. Né? A SVM de file server aqui tem as suas políticas de acesso. A de iSCSI tem as suas políticas de acesso. Os seus volumes, tá vendo? Cada uma está dentro do seu quadrinho de volume aqui, ó. Tá bom? Os protocolos habilitados. Se eu habilitei CIFS na SVM1, interfira alguma coisa na SVM4? Não. A SVM4 continua nos protocolos dela. Posso habilitar CIFS lá também? Pode. Se você quiser, você pode habilitar lá também. Ok? Mas vai ter alguma interferência ou comunicação entre elas porque eu habilitei o mesmo protocolo nas duas? Não. Ok? Combinado? Então, eu queria falar mais alguma coisa. Eu estou esquecendo. Lembrei. Lá no comecinho, eu falei que arriscava dizer, né? Arrisco dizer, confirmo isso agora, está sendo gravado, que é um contexto de virtualização muito melhor, inclusive em relação à virtualização tradicional aí dos hypervisors, né? Por quê? Por quê? Porque cada volume desse, ó, cada interface de rede aqui, ó, vou dar um exemplo desse IP aqui, ó, esse IP aqui, ó, ele pode estar usando uma interface aqui da controladora. Eu posso ter um segundo IP aqui na SVM File Server que vai estar usando a interface da controladora B. Então, ou seja, quando eu vou escrever um dado aqui no volume 3, né, que está, por sua vez, aqui no aggregate 2, por exemplo, aqui embaixo, está associado aqui, ó, ele vai entrar por essa interface aqui da controladora B e vai chegar até os disquinhos aqui que estão no aggregate 2. E ao mesmo tempo eu estou escrevendo o dado no volume 2, que está no aggregate 1, que vai estar entrando pelo IP da interface da controladora A aqui em cima, que está usando o quê? CPU e memória da controladora A, enquanto o dado do volume 3 está usando CPU e memória da controladora B, ao mesmo tempo. Então eu não fico limitado, né, a um host, né, a capacidade computacional daquele host onde a minha máquina virtual está alocada. Na SVM não. Ele usa os recursos computacionais do cluster como um todo. Fica tudo disponível como recurso para ser consumido e entregue para as SVMs, para que elas entreguem para a sua infraestrutura. Por isso que eu acho que é algo muito mais inteligente, né, que traz muito mais resiliência, cara, muito mais eficiência dentro do teu ambiente. E aí você fala assim, pô, João, mas história de compartilhado, cara, isso dá certo, cara. Como tu garante performance? Como tu evita que um ambiente ou um cliente não atrapalhe o outro? Né? Com toda certeza, pessoal, isso dá muito certo. É natural a gente ficar, às vezes, com preconceito, né, achar que isso não vai dar certo, assim como teve da virtualização de servidores lá no passado, né, mas hoje ninguém vive sem virtualização. Né? O mundo de nuvem
é 100% virtualização, né, as nossas clouds aí públicas, né? Então é com toda certeza, dá certo e dá muito certo. Okay? É que não é o momento ainda da gente me aprofundar nisso, a gente vai falar sobre isso no episódio 6, falar um pouco sobre o QoS lá, que é onde a gente vai abordar a eficiência dentro do ONTAP, que é um recurso que garante performance e máximo resultado dentro do nosso ONTAP. Então, fica ligado, como eu venho falando, vem muita coisa boa por aí, né? Mas não se esqueça, vale o reforço, que enquanto os recursos físicos do cluster são compartilhados, a parte lógica é totalmente isolada entre as SVMs, beleza? Não esqueçam, não confundam isso. Vantagens estratégicas. Então, continuando, essa arquitetura traz vantagens. Multitenancy de verdade, com segurança entre os ambientes, então, como já foi dito, as SVMs não trocam dados entre si, a não ser que sejam configuradas para isso, que é um recurso chamado SVM Peering, que a gente vai ver no episódio 10, ok? Mas também um compartilhar. Tem mais relação com DR, uma réplica, né, uma recuperação de desastre, né, provavelmente dita, do que um compartilhamento de dados em si, tá bom? Que a gente vai falar sobre proteção de dados com exemplo livre. Okay? Bom, agilidade na criação de novas instâncias ou máquinas virtuais. Então, cara, você cria, edita, deleta SVM conforme necessidade, beleza? Editar, adiciona um protocolo, remove o protocolo, adiciona interface de rede, remove interface de rede, adiciona interface de Fiber Channel, remove interface de Fiber Channel, do jeito que você precisar, beleza? Ok? Movo recursos de eu estou usando a porta da controladora A. Cara, identifiquei que a porta da controladora A está sobrecarregada. Posso mover e começar a usar a porta da controladora B? Posso. Da controladora C? Posso. Da controladora D? Posso. Cara, de forma... mas eu preciso avisar o meu host que eu estou trocando de porta? Não precisa, vocês vão ver isso. Por quê? Porque o ponto de acesso da sua infraestrutura não é a porta física, é a SVM, é a LIF, né, a Logical Interface. Então, cara, olha só como a SVM é fundamental, né, e traz assim um outro nível de administração e aproveitamento do teu hardware, flexibilidade, né, para o teu ambiente, para a tua infraestrutura de armazenamento, tá? E controle, tudo isso, né, sem perder o controle e administração, né, das SVM. Então, lembrando que cada SVM pode ser administrada, né, por uma equipe diferente, entregando aí mais independência, dinamismo para as equipes, né? E flexibilidade de uso com os múltiplos protocolos. Então, você adiciona e remove o protocolo conforme demanda. Minha SVM lá de iSCSI, agora eu comprei um switch, um par de switch aqui, Fiber Channel, Brocade, tal, vou colocar, né? Posso habilitar protocolo FC na minha SVM ou preciso criar uma SVM nova? Você pode criar uma nova, mas também você pode habilitar na sua existente. Vantagem que eu penso aqui de habilitar numa existente. Cara, você não vai precisar ficar fazendo movimentação de dados. Muitas vezes você vai migrar, né, de uma solução iSCSI para Fiber Channel ou vice-versa. Né? Você consegue, olha só, olha que da hora. Você consegue fazer com que a mesma ALUM, seja acessada via iSCSI e Fiber Channel ao mesmo tempo, dentro do ONTAP, dentro da sua SVM. Olha que migração, cara, sem storage vMotion, cara, sem nada disso, cara, sem perder tempo, sem gerar I/O, throughput desnecessário dentro da tua infraestrutura, janela de parada, cara, no máximo, por responsabilidade, uma janelinha aí de manutenção, né, dentro do teu ambiente, beleza? Passada aprovadinha no CAB, tudo bonitinha, né, como manda um figurino. Ok? Bom, então é como rodar, né? A gente tem as SVMs, é como rodar vários storages aí distintos, né? Mas com a simplicidade de uma única plataforma. Eu aproveito para falar sobre essa única plataforma, né? Puxo um gancho aqui para falar que tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando de ONTAP, tá, galera? ONTAP, que é o sistema operacional que roda no nosso storage. Então, independente do modelo, se é um AC-Series, um A-Series, se é uma linha FAS, se você está contratando o CVO, Cloud Volumes ONTAP na Azure, na GCP, na AWS, independente disso, tudo isso que eu estou contando para você, esses recursos, essas funcionalidades, elas estão disponíveis independente da plataforma, porque é o ONTAP que faz isso, ok? Beleza? Você não precisa reaprender tudo. Mas agora eu lançou um modelo novo de equipamento. Não, isso é o concorrente. O concorrente é assim. Aqui, não. Aqui, você está aprendendo uma coisa que você vai usar independente do hardware que você está adquirindo ou da plataforma que você está adquirindo. Beleza? Bom, e tudo isso com a vantagem do gerenciamento centralizado, então mesmo com múltiplas plataformas aí, né, instâncias independentes em funcionamento. Beleza? Seguindo. E nos próximos episódios. O que falaremos nos próximos episódios? Agora que você entendeu o que são as SVMs, no próximo episódio vamos falar sobre os protocolos de acesso ao ONTAP, SMB, CIFS, NFS, iSCSI, Fiber Channel e até o S3. Então, você vai ver como que o ONTAP consegue atender diferentes tipos de aplicação com a máxima performance e segurança de sempre. Beleza? Bom, pessoal, tá fazendo sentido para você? Eu já sabe. Deixa o like, segue, compartilha com a galera de TI aí, pode mandar para o concorrente, não tem problema, pode mandar para as revendas, pode mandar, você que é distribuidor, fica à vontade, manda aí, o que a gente quer é que o conhecimento seja difundido
né, que o seu storage seja implementado da melhor maneira possível, né, para que você extraia o melhor retorno do investimento feito. A gente sabe que não é um equipamento barato, mas que entrega algo além do que os concorrentes, ok? Então, se inscreve para não perder os próximos episódios. Lembrando, como os dados são acessados no episódio 4, e nos vemos lá. Até mais.